não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Olá, boa noite, como vai você? Eu espero que você esteja bem, com toda a sua família. Hoje, quarta-feira, 5 de agosto, e aqui estamos nós mais uma vez para mais um estudo bíblico virtual. Graças a Deus, Deus seja louvado por mais esta oportunidade para estudarmos juntos a Escritura. Queremos saudar a todos e de maneira muito especial nós saudamos os que estão nos visitando, aqueles que estão conosco, encontraram aí o nosso link nas redes sociais ou recebeu o link de algum amigo, de algum parente e resolveu estudar a Bíblia conosco hoje. Nós agradecemos por sua companhia e fazemos votos de que você seja abençoado por Deus ao estudar a Bíblia conosco. Irmãos, mês de julho já terminou, foi o nosso primeiro mês de retomada de reuniões presenciais.
O conselho ainda não fez a avaliação, fará uma avaliação no momento oportuno. Mas eu pessoalmente estou já fazendo a minha avaliação particular e uma avaliação muito positiva. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Eu imaginei que o retorno seria mais difícil do que está sendo. Graças a Deus, a igreja tem respondido bem, os nossos cultos e a escola dominical têm tido uma boa participação e o nosso coração está transbordante de alegria. Deus seja louvado. Além disso, nós estamos percebendo nestes dias as sociedades internas se movimentando, tomando a iniciativa de caminhar. Graças a Deus por isso. Ontem, por exemplo, a SAF, a diretoria da SAF, a executiva da SAF teve uma reunião lá na igreja, uma reunião presencial, claro, com toda a responsabilidade, uso de máscara, distanciamento, mas a SAF está retomando, está caminhando. Deus seja louvado. Não está sendo diferente com a UPA, já temos falado a UPA retomando a sua caminhada, fazendo o que é possível, com responsabilidade, mas fazendo, se movimentando. E já vimos aí também nos grupos de WhatsApp sinal de vida da nossa UMP. O MP também está retomando a sua caminhada. Deus seja louvado. É tão bom poder ver a igreja dando sinais de vida depois deste longo tempo de paralisação. Nós estamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nosso coração está de fato transbordante de alegria. E você já fez a sua inscrição para a escola dominical do próximo domingo? Estamos estudando a respeito dos sinais dos tempos. Então, faça lá a sua inscrição para você participar da aula presencial. É claro, você pode participar também à distância, pela transmissão na internet. Mas participar presencialmente é outra coisa. Faça lá a sua inscrição. E o culto vespertino? Então, faça lá a sua inscrição também. Eu lembro a vocês que no culto vespertino nós teremos a ministração da Santa Ceia. O conselho decidiu que por causa da restrição, poucas pessoas podem participar, só 62 pessoas por culto. Então, nós vamos ministrar a Santa Ceia em 2 domingos. Domingo passado ministramos, primeiro domingo de agosto, e vamos ministrar também no próximo domingo. Então, faça lá a sua inscrição, mande a mensagem pelo WhatsApp e venha adorar a Deus presencialmente conosco. A gente tem recomendado o pessoal do grupo de risco para permanecer em casa, crianças até 12 anos também. Esta tem sido a recomendação do Conselho em consonância com as autoridades sanitárias do município, ok? Muito bem, vamos então para mais uma mensagem musical. E se você não estiver com a sua Bíblia em mãos, aproveite aí a mensagem musical, pega lá a sua Bíblia, prepare-se para prosseguirmos no nosso estudo de Romanos. Vamos prosseguir estudando hoje mais uma porção da Epístola de Paulo aos Romanos. Apanhe lá a sua Bíblia. Até daqui a pouco.
Muito bem, vamos então ao nosso estudo bíblico de hoje. Estamos chegando ao final mesmo da Epístola de Paulo aos Romanos. Você apanhou já a sua Bíblia? Ok, então se você apanhou, abra aí a sua Bíblia em Romanos 16. É o último capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, chegamos hoje ao último capítulo. Nós vamos ler Romanos 16, de 1 a 16. Acompanhe aí com atenção, acompanhe com alegria, acompanhe com fé a leitura que farei na palavra de Deus. Diz o seguinte, Romanos 16, de 1 a 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansíncrito, Flegonde, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos agora orar pedindo a Deus a bênção da iluminação. Deus bondoso, rendemos-te graças pelo privilégio que nos dás mais uma vez de nos debruçarmos sobre o texto da Escritura e pedimos-te que tu, por meio do teu Espírito, trabalhes em cada um de nós. Que tu trabalhes neste que fala, que tu trabalhes em cada um daqueles que ouvem, e que, por meio da tua palavra, tu promovas em nós aquelas mudanças que tu desejas. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos então ao final aí, o último capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, depois de uma longa caminhada, chegamos agora ao último capítulo, o capítulo 16, e Paulo agora sim está terminando a sua carta. Normalmente nós não prestamos muita atenção nestas partes finais das cartas da Bíblia, do Novo Testamento, essas partes conclusivas
das epístolas do Novo Testamento. Depois que a gente presta atenção no miolo da carta, a gente tem a tendência de desprezar estas partes finais, estas saudações finais que os escritores das epístolas normalmente fazem para encerrar a carta. O que nos interessa mesmo é aquela porção mais carnuda da carta, não é? E aí, quando chegamos a estas saudações finais, a gente acha que estas partes das cartas não têm muito a que nos ensinar. Mas, irmãos, isso é um engano. Agindo assim, a gente acaba passando por cima, sem perceber, de coisas que são de grande valor para a nossa vida cristã. Aliás, nós temos que nos lembrar de que toda Escritura foi inspirada por Deus. Paulo diz isso escrevendo a Timóteo, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda Escritura foi inspirada por Deus. Então, estas partes também foram escritas por inspiração de Deus. E Paulo diz mais. Ele diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus e, portanto, é útil para o ensino, é útil para a exortação, é útil para a correção, é útil para a educação na justiça. Então, estas partes finais, estas saudações finais, foram escritas debaixo da inspiração de Deus e elas também são úteis para nos ensinar. Elas são úteis para nos corrigir, elas são úteis para nos educar no caminho da justiça. Então, a gente precisa gastar tempo para analisar, para entender estas partes finais das epístolas. É o que vamos começar a fazer hoje, não é? Talvez a gente gaste aí alguns encontros de quartas-feiras para esgotar o capítulo 16, mas vamos começar hoje a analisar esse último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Então veja aí na sua Bíblia, versos 1 e 2 do capítulo 16 de Romanos. Aí Paulo recomenda uma irmã cujo nome é Febe. E aí depois, a partir do verso 3, Paulo manda saudações para uma lista enorme de pessoas. Hoje, nós vamos focalizar apenas os versos 1 e 2. Vamos analisar esta recomendação que Paulo faz aos romanos a respeito desta irmã Febe. Então, hoje nós ficaremos apenas aí nos versos 1 e 2. Se Deus quiser, a partir de quarta-feira que vem, nós retomamos aí do verso 3. Então, Paulo está recomendando uma irmã cujo nome é Febe aos romanos. Ok, o que significa recomendar alguém? O que significa isso? Você certamente sabe que recomendar uma pessoa significa apresentar esta pessoa a alguém que ainda não a conhece e fazer isso de uma maneira favorável. Então é isso que Paulo está fazendo aí. Ele está recomendando Febe aos romanos. Ele está apresentando Febe aos romanos e fazendo isso de uma maneira positiva, de uma maneira favorável a Febe. Recomendar alguém é, de alguma maneira, se tornar fiador daquela pessoa, não é? É você se tornar avalista daquela pessoa diante de outros. Então, ao recomendar Febe aos romanos, Paulo está, de alguma maneira, se tornando fiador dela diante dos romanos. Paulo está se tornando o avalista de Febe diante dos romanos.
Muito bem, mas a pergunta que fazemos agora é por que é que Paulo está recomendando Febe aos romanos? Por que razão Paulo recomenda Febe aí nesta carta aos romanos? Irmãos, provavelmente Paulo está recomendando Febe aos romanos porque Febe foi a portadora desta carta aos romanos. Nós precisamos nos lembrar aqui de que os tempos são outros, não é? Paulo está escrevendo numa época que era muito diferente dos nossos dias. Não era como hoje, em que você posta uma carta e ela é levada ao destino pelos correios. Não, não era assim nos dias de Paulo. Nos dias de Paulo, se você precisasse enviar uma carta a alguém distante, você precisaria contar com a colaboração, com o trabalho de uma pessoa de confiança para levar a sua carta. Então, Febe é esta pessoa que ajudou Paulo, que colaborou com Paulo, sendo a portadora desta carta à igreja de Roma. É por isso que Paulo está recomendando Febe aí aos romanos, não é? Paulo se servia da ajuda, da colaboração de muitos irmãos naqueles dias para levar as suas cartas. E no caso de Romanos, foi Febe quem ajudou Paulo, sendo portadora da carta de Paulo aos romanos. Então, é por isso que Paulo está aí recomendando Febe à igreja de Roma, não é? É por isso que ele está fazendo esta apresentação de Febe de uma maneira honrosa, de uma maneira favorável. Ele está recomendando a irmã Febe à igreja de Roma. Agora que você já sabe por que é que Paulo recomendou Febe à igreja de Roma, a pergunta agora é: quem é Febe? Quem é esta pessoa? Quem é esta mulher? Irmãos, nós não temos muitas informações a respeito de Febe, mas Paulo diz aí no verso 1 que é alguém que servia a igreja de Cencreia. Dê uma olhada aí no verso 1. Paulo escreve: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Irmão, Cencreia era uma pequena cidade que ficava bem próximo da cidade de Corinto. E Paulo estava em Corinto quando escreveu esta carta. Então, a igreja Cencreia ficava próximo e Paulo está usando aí uma irmã de Cencreia para levar esta carta a Roma, que ficava bem distante. E ela era alguém que servia a igreja de Cencreia. Agora, a pergunta é: que tipo de recomendação Paulo faz à igreja de Roma a respeito de Febe? Então, veja aí no verso 2. Primeiro, Paulo recomenda à igreja de Roma, está aí no verso 2, que receba no Senhor, como convém aos santos, a Febe. Receba a Febe no Senhor, como convém aos santos. Então, primeira recomendação é que Febe seja acolhida, é que Febe seja bem recebida. E Paulo diz: seja acolhida no Senhor. Isto é, Febe deve ser bem recebida, Febe deve ser bem acolhida
por causa do Senhor, por causa de Jesus Cristo. Então, por que razão a igreja em Roma deveria receber bem a Febe? Deveria acolher a Febe? Deveria acolher por causa da identificação dela com o Senhor Jesus. Então, esta é a razão que Paulo dá. Certamente, Paulo está aqui repercutindo o ensino de Jesus. Você certamente se lembra das palavras de Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 10. Se você quiser marcar aí Romanos 16 com o dedo e dar uma olhadinha em Mateus, dê uma olhada lá em Mateus, capítulo 10, e você vai se lembrar das palavras de Jesus lá nos versos 40, 41 e 42. Eu vou ler aqui o que Jesus disse para você se lembrar. Jesus falou o seguinte: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, Jesus disse que quem recebe um dos seus discípulos, recebe a ele. Então, quem recebe alguém que está identificado com Cristo, recebe o próprio Cristo. Então, certamente é isto que Paulo está dizendo aos crentes de Roma, está lembrando aos crentes de Roma. Eles deveriam receber bem a Febe, deveriam acolher a Febe no Senhor, isto é, deveriam recebê-la por causa da sua identificação com Jesus. E quem recebe alguém por causa da sua identificação com Jesus, está recebendo ao próprio Senhor Jesus. Então, é isso que Paulo está dizendo. E Paulo diz aí, como convém aos santos, não é? Santos aqui são os crentes. Não confunda aqui santo no sentido do pensamento católico romano. Alguém que tenha sido canonizado, alguém perfeito, sem pecados, não é isso. Santos aqui são os crentes, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo diz aqui que eles deveriam receber Febe no Senhor, como convém aos santos. Isto é assim que os crentes devem agir. Os crentes devem acolher uns aos outros, pois ao fazê-lo, ao acolher o irmão, aquele que está identificado com Cristo, você estará acolhendo o próprio Cristo. Então, deste modo, esta é a primeira recomendação que Paulo faz à igreja de Roma a respeito de Febe. Os romanos deveriam receber bem a Febe, deveriam acolher a Febe pelo fato de ela ser discípula de Cristo, isto é, receber no Senhor. E fazendo isso, estariam cumprindo uma obrigação cristã, como convém aos santos. Esta era a obrigação dos crentes de Roma, receber Febe por ela ser discípula de Cristo. Então, esta é a primeira recomendação. E notem aí como é que Paulo se refere a Febe como nossa irmã. Está aí no verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Então,
Esta é a razão pela qual os crentes em Roma tinham a obrigação de receber bem a Febe e acolhê-la, porque ela é nossa irmã. Mas, irmãos, deixe-me dizer aqui que esta obrigação de receber Febe por causa da sua identificação com Jesus, eu diria é um segundo nível de obrigação social cristã. Deixe-me explicar isso para você. Há um nível de obrigação social cristã anterior a esta que Paulo menciona aqui, que Paulo não trata aqui nesse texto. Há um primeiro nível. Paulo aqui está tratando de um segundo nível, não é? Paulo não trata aqui do primeiro nível de obrigação social cristã em Romanos 16. Mas Paulo trata do primeiro nível em outros lugares. Por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 10, e você deve lembrar-se desta passagem, Gálatas 6, 10, lá Paulo disse o seguinte: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então veja que em Gálatas 6:10, Paulo trata de dois níveis de obrigação social cristã. Não sei se você percebe aí os dois níveis, mas eu vou lhe mostrar. Paulo diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Este é o primeiro nível de obrigação social cristã. O cristão tem a obrigação de fazer o bem a todos. Por quê? Porque o cristão acredita que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. E por ser imagem e semelhança de Deus, todo ser humano carrega consigo uma dignidade inerente por causa da imagem de Deus nele. Por isso, é dever cristão tratar todo ser humano com respeito. É dever cristão tratar todo ser humano com dignidade. É dever cristão tratar todo ser humano com consideração. Então, esse é o primeiro nível de obrigação social cristã. Façamos o bem a todos. Mas aí ainda em Gálatas 6:10, Paulo fala de um segundo nível de responsabilidade social cristã. Paulo diz: façamos o bem a todos, primeiro nível, mas principalmente aos da família da fé, um segundo nível. Então, o cristão tem deveres com todo ser humano por causa da imagem de Deus. Mas Paulo está dizendo aí que se este ser humano for também da família da fé, então há uma obrigação adicional para com ele. Ele é doméstico da fé. Então, além de ser imagem de Deus, ele é meu irmão em Cristo. Então, esse é um segundo nível de obrigação social cristã. Então, voltando a Romanos 16, voltando ao caso de Febe, Paulo está falando aí deste segundo nível de obrigação social cristã, quando Paulo diz aos crentes de Roma que eles deviam acolher Febe no Senhor. Acolher Febe porque ela é da família da fé. Acolher Febe porque ela está em Cristo, por causa de Cristo. Então, é este segundo nível
de obrigação social cristã que está em pauta aí. Mas, irmãos, agora preste bem atenção. Paulo não menciona a respeito de Febe apenas o segundo nível de obrigação social cristã. Paulo ainda menciona um terceiro nível de obrigação social cristã ao recomendar Febe aos romanos. Veja aí que no verso 2, Paulo diz, além de dizer que deveriam acolher Febe no Senhor, como convém aos santos, Paulo diz mais, Paulo diz, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Então, Paulo não apenas recomenda aos romanos que acolham Febe como irmã em Cristo, mas Paulo diz também que os romanos deveriam atender a Febe em tudo que ela precisasse deles. Preste bem atenção, certamente Paulo não falaria assim a respeito de qualquer pessoa, mas Paulo acrescenta ainda um outro nível de obrigação dos romanos para com Febe. Então, há aí um terceiro nível. Então, Paulo não diz aqui, diz lá em Gálatas o primeiro nível. Então, a gente poderia dizer, Febe deveria ser acolhida por ser imagem de Deus. Todos os seres humanos são imagem de Deus e, portanto, precisa ser tratado com consideração. Mas Febe era irmã em Cristo, então teria uma outra razão, um nível, uma obrigação adicional. E agora Paulo leva a coisa a um terceiro nível. Além de ser irmã em Cristo, Febe deveria ser recebida por isso, mas os romanos deveriam fazer tudo o que a Febe lhes pedisse, não é? Então, fazei o bem a todos, trate com dignidade, trate com consideração qualquer ser humano por causa da imagem de Deus. Esse é o primeiro nível de obrigação cristã. Agora, se esse ser humano for da família da fé, então tem uma razão adicional, segundo nível da obrigação social cristã. E se for alguém como Febe, então Paulo diz, aí faça tudo o que ela pedir. Então esse é o terceiro nível de obrigação cristã que Paulo diz aqui na sua recomendação que os romanos tinham para com Febe. Mas a pergunta é, qual é o diferencial de Febe? Por que é que a igreja de Roma, além de receber Febe como irmã, deveria atendê-la em tudo? Por que é que a igreja de Roma teria este terceiro nível de obrigação social cristã para com Febe? Por que que a igreja deveria honrar Febe de uma maneira especial? Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Não apenas acolha, mas tudo que ela pedir, tudo que ela precisar, de que ela precisar, vocês façam. Por que é que Febe deveria ser honrada de uma maneira especial? Irmãos, a resposta é dada por Paulo aí no verso 2. Veja bem, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então, irmãos, além de dizer que Febe era uma serva da igreja de Cencreia, Paulo diz isso no verso 1, Paulo diz ainda no verso 2 que ela era protetora de muitos, inclusive do próprio apóstolo. Então, Febe deveria ser tratada com honra maior, porque era uma serva, servia a igreja de Cencreia, era protetora de muitos, era protetora do apóstolo Paulo,
e agora está servindo Paulo como portadora desta carta magnífica, e está servindo também a igreja de Roma, levando a carta de Paulo. E eu diria, Febe, ao levar esta carta, serviu a mim e serviu a você. Porque veja bem, nós estamos aqui estudando uma carta que Paulo escreveu, estamos sendo abençoados por esta carta, mas a portadora desta carta foi Febe. Talvez não fosse Febe prestar esse serviço, você e eu não estaríamos sendo abençoados por esta carta. Entendeu? Porque Paulo diz: façam tudo o que Febe pedir a vocês aí em Roma. Por quê? Porque Febe servia. Febe era serva da igreja em Cencreia. Ela era serva de Paulo. Ela serviu aos romanos e, de alguma maneira, serviu a você e serviu a mim. Ela era protetora de muitos. Era protetora do próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo honra Febe nesta recomendação que faz e pede aos romanos que honrem Febe, atendendo a ela no que ela necessitasse deles. Irmãos, e considerando que Paulo registrou estas coisas debaixo da inspiração de Deus, como eu disse ainda há pouco, quem está dizendo estas coisas a respeito de Febe não é Paulo somente, mas é Deus mesmo que está dizendo estas coisas a respeito de Febe. Então preste bem atenção. Por causa do serviço que prestou, por causa da forma como serviu, Febe recebe aqui esta menção honrosa da parte do próprio Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa estupenda! Por causa do serviço que prestou, Febe tem o seu nome registrado na Bíblia. Você já imaginou isso? E 2000 anos depois, aqui estamos nós falando dessa mulher. Pouco sabemos dela, mas estamos aqui falando dela. Por quê? Porque ela serviu, por causa do seu serviço. Irmãos, a gente acaba se lembrando aqui daquilo que Jesus disse, não é? Jesus Cristo disse que no reino o maior é aquele que serve, não é? Então, nós podemos nos lembrar aqui, ao ler a respeito de Febe, que Jesus Cristo disse que aquele que quiser ser grande, aquele que deseja ser o maior, precisa aprender a servir, não é? Além disso, irmãos, nós podemos aprender aqui também lições a respeito do papel da mulher na igreja. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não ordena mulheres ao pastorado, ao presbiterato, nem ao diaconato. É que o nosso entendimento é o de que a vontade de Deus é que a mulher não exerça ofícios ordenados de liderança na igreja. No entanto, você, ao ler em outras versões da Bíblia o texto que estamos analisando hoje, Romanos 16, 1 e 2, você vai encontrar em outros textos da Bíblia a seguinte tradução para Romanos 16, 1. Algumas traduções podem traduzir da seguinte maneira: recomendo-vos a nossa irmã Febe, diaconisa da igreja de Cencreia. Algumas não traduzem diaconisa, traduzem serva e colocam uma nota de rodapé, lembrando que o termo serva pode também ser traduzida
ou traduzido por diaconisa, não é? Então, veja bem, está correto, essa tradução é possível. É que o termo grego que Paulo usou aí para falar do serviço que a Febe prestava à igreja em Cencreia é o termo diácono, não é? Então, a tradução para diaconisa, ela é uma tradução possível. Mas a pergunta é, o fato de Paulo ter usado esse termo aí, será que significa que Febe exercia um ofício ordenado na igreja de Cencreia? Será que ela era diaconisa nesse sentido de ordenação? Irmãos, não necessariamente, certamente que não, essa é a nossa convicção. É que na grande maioria das vezes que o Novo Testamento usa o termo diácono, no grego, o Novo Testamento usa não no sentido de ofício eclesiástico. Diácono é alguém que serve. Nas dezenas de vezes que o Novo Testamento usa, a grande maioria é para se referir a alguém que serve de alguma maneira, não necessariamente alguém que exerça um ofício diaconal ordenado. Deixe-me dar dois exemplos aqui, nesse contexto mesmo, próximo aqui de Romanos 16. Veja bem, em Romanos 13, verso 4, Paulo diz que as autoridades civis são ministros de Deus. Está lá em Romanos 13, 4. O termo ministros, na nossa tradução aí, é uma tradução do grego diáconos. Então, o que Paulo está dizendo é que o magistrado, as autoridades civis, são diáconos de Deus. A tradução aí é ministros, não é? É a mesma palavra que Paulo usou para falar de Febe. Então, está claro lá em Romanos 13, 4, que Paulo não está falando que os magistrados exercem ofício eclesiástico. Quando Paulo usa lá o termo diáconos para os magistrados, ele está dizendo que os magistrados, ao exercer a magistratura, estão a serviço de Deus no mundo. Então, diácono não significa necessariamente um ofício eclesiástico no Novo Testamento. Outro exemplo, Romanos 15, 8. Romanos 15, verso 8. Paulo diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Mais uma vez, no grego, Paulo está falando que Cristo foi constituído diácono da circuncisão. E Paulo não está falando de um ofício eclesiástico. Paulo está dizendo que Cristo serviu ao povo judeu, serviu aos da circuncisão. Então, ao usar a mesma palavra para se referir a Febe, em Romanos 16, verso 1, Paulo não está dizendo que Febe exercia um ofício eclesiástico ordenado. Paulo está dizendo que Febe servia a igreja em Cencreia. Irmãos, além disso, além de aprendermos aqui um pouco sobre ordenação feminina, nesta recomendação que Paulo faz à igreja de Roma a respeito de Febe, a gente pode aprender mais coisas aqui ainda. Veja bem, Paulo tem sido acusado de machismo por muitos. Por ter ensinado com base na ordem da criação, que o homem tem o papel de liderança, Paulo ensina isso, tanto na família quanto na igreja, muitas pessoas têm colocado em Paulo a pecha de machista. Mais do que isso, muitos têm acusado Paulo de ser culpado por toda opressão moderna
por todo abuso do homem contra a mulher. Mas preste bem atenção que esta passagem, aí ao recomendar Febe, nós podemos perceber que Paulo é acusado injustamente. Preste bem atenção no modo como Paulo fala a respeito de Febe. O jeito como Paulo fala de Febe aqui deixa claro o grande respeito, a grande consideração que o apóstolo Paulo tinha pelas mulheres. Paulo não via as mulheres como um ser menor, como acusam os feministas. Além de recomendar à igreja de Roma que honrasse a Febe, Paulo honra a Febe aqui nessa passagem, reconhecendo publicamente que Febe foi sua protetora. Irmãos, pensem comigo, um machista não admitiria isto publicamente de jeito nenhum. Então, Paulo mostra aqui o quão injusta é a acusação que lhe fazem de ser um homem machista, um opressor das mulheres. Então, aprendemos aqui também que Paulo não era um machista. E, finalmente, nós podemos aprender aqui também que o fato de Deus não ter dado à mulher o papel de exercer ofícios eclesiásticos não desonra a mulher cristã. Aqui está o exemplo de uma mulher cristã sendo honrada pelo apóstolo Paulo, Paulo exigindo que a igreja em Roma a honrasse. Eu disse que, por ser um texto inspirado, é o próprio Deus que está honrando Febe. Então, uma mulher sendo honrada, que foi uma grande bênção e recebendo honras, sem necessariamente ter exercido qualquer ofício ordenado. Ela apenas serviu a Cristo, servindo aos seus irmãos, servindo a igreja de Cristo. Então, Romanos 16, 1 e 2 tem muito aqui nos ensinar. Ao fazer esta recomendação a respeito de Febe, a igreja de Roma, Paulo, sob inspiração do Espírito de Deus, nos ensinou muita coisa hoje, não é? Devemos servir como Febe serviu, aprendemos a respeito de ordenação feminina, aprendemos a respeito do serviço da mulher cristã à igreja. Então, percebam como estas partes da epístola, para as quais nós não damos muita atenção, palavra de Deus e tem muito a que nos ensinar. Qual deve ser a nossa oração neste momento? Meus irmãos, a minha oração nesse momento é para que Deus dê a você e dê a mim também este mesmo espírito serviçal que ele deu a Febe, não é? Ele deu a Febe um serviço, um espírito serviçal. A minha oração é que você e eu tenhamos esse mesmo espírito de servir a Cristo, servir a igreja, servir aos irmãos, assim como Febe serviu. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, encerrando então o nosso estudo bíblico virtual de hoje. Obrigado, Senhor, por poder conhecer um pouco a respeito da vida dessa irmã, Febe, que o Senhor usou de maneira tão maravilhosa no passado, para a tua glória e para o bem da tua igreja. Senhor, usa-nos hoje como usastes Febe no passado. Dá-nos um espírito serviçal, como deste a esta nossa irmã.
Louvamos o teu nome pela vida preciosa de Febe. Louvamos o teu nome pelo seu serviço que beneficia a nós ainda hoje. Louvamos o teu nome pelo exemplo que ela nos deixou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós encerramos aqui. Nós agradecemos a atenção de todos. Até a próxima, se Deus quiser.